Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje tenho aqui do meu lado uma pessoa incrível que eu já acompanho há longo tempo a trajetória e fez uma mudança recente de empresa, que ele vai contar para a gente aqui na sequência. Então eu tenho a alegria e o privilégio de ter aqui Gustavo Amaral, que hoje é o Head de Marketing de uma empresa brasileiríssima, de um case fenomenal de marketing de negócio brasileiro, que é a Bem Brasil Alimentos. Gustavo, queria agradecer de verdade a sua presença aqui hoje, uma alegria, uma honra para a gente. E já vou pedir para você se apresentar e contar essa trajetória para lá de consistente que você tem no marketing, até chegar a Bem Brasil. Contar também como é que aconteceu o marketing na sua vida, né? Para a gente é sempre importante saber um pouquinho disso. Sim. E é isso. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Aí, quem está honrado aqui sou eu pelo convite de estar aqui junto. É uma carreira mais de 20 anos aí na área de marketing, né? Acho que tudo começou quando eu nem sabia o que era marketing, né? Acho que desde criança. Sempre fui uma criança muito curiosa, sabe? Queria saber o porquê das coisas e eu me interessava muito pelos brinquedos. Eu queria entender, não, por que tem brinquedo tal, por que não tem esse outro brinquedo? Por que lança um boneco desse personagem e não lançou desse outro? Daí eu ia na loja, na saudosa DB Brinquedos, que era, né, case de uma marca incrível, mas eu não queria entender as embalagens, por que elas eram daquele jeito. E eu perguntava para as pessoas que eu tinha contato, para minha família, etc. E ninguém era do ramo, né? Então não tinha muito a resposta. E eu ficava criando suposições na minha cabeça, pensando por quê. E fui, né, crescendo, continuando com essa dúvida de por que as coisas eram daquele jeito, os comerciais, como eles eram feitos, por que eles eram feitos. Né? Eu criava sugestões para os comerciais na minha cabeça, eu queria sempre dar sugestões para todo mundo. E fui crescendo assim, né? Querendo saber o porquê das coisas e querendo participar dessa tomada de decisão. E não sabia muito qual que era o curso para isso, né? E mesmo na escola não era claro para mim. Sempre gostava de estudar, ia em todas as matérias, etc. Mas não tinha, assim, a clareza de qual seria a minha carreira. Eu passei por várias... Pensei em ser advogado, pensei em ser químico, pensei em ser engenheiro, várias coisas e não sabia muito ainda onde ir. E daí, quando eu descobri o curso de administração, né, que foi assim, eu falei assim, opa, acho que aqui tem um campo para responder as minhas perguntas, né? Daí eu fui conhecer o curso de administração, daí fui entender o que era marketing, daí eu descobri que existia, falei, o nome do que eu, a minha grande angústia da vida, assim, de resolver essas dúvidas, estava no marketing, era ali que eu ia conseguir as respostas, daí eu descobri que era uma área dentro da administração, eu tinha gostado do curso, falei assim, vai ser aqui que eu vou estudar. E daí eu fui atrás de onde eu iria estudar administração, daí eu optei por estudar na GV, vi que a GV era a escola referência de administração no Brasil, etc. E falei, é aqui que eu quero estudar e eu vou me aprofundar na área de marketing. E daí comecei na faculdade, daí buscando o número máximo de matérias que existisse de marketing dentro. Na época na GV você podia ir construindo a sua grade, pegando as eletivas, eu fui fazendo o maior número possível e fui vendo que era aquilo. Daí eu tive minha primeira experiência com marketing, que foi no Banco Itaú. Fui trabalhar na área de marketing de canais eletrônicos lá. Gostei, uma marca enorme, né? Uma love brand brasileira, com um investimento super pesado. Mas eu vi que não era aquilo que eu gostava, porque eu fazia marketing de serviço, né? Assim, e para mim era muito intangível, assim. Eu gostava de produto, eu gostava de embalagem, de ponto de venda. Então eu vi que foi uma experiência super legal, mas não era o que eu queria. Eu saio do Itaú e começo a procurar os programas de trainee que existiam no mercado. E foi aí que eu fui selecionado no programa de trainee da Sadia. Ainda não existia BRF, Sadia e Perdigão eram empresas separadas. E foi ali que eu fui, de fato, já como formado para começar a minha escola de marketing. E aí foram 6 anos lá de uma jornada muito legal, onde eu aprendi muita coisa, assim. Viver, né, o que é o marketing de fato, entender como... É muito comum quando a pessoa pensa em marketing, ela pensa em marcas ou que são muito desejáveis, ou produtos caríssimos, e pensa em coisas super inovadoras e não entende que o marketing, na verdade, está em tudo. Está em qualquer produto, né? Quando eu fui trabalhar na Sadia, eu fui trabalhar numa categoria de linguiça. E é uma categoria que você pensa assim, nossa, mas tem marketing para linguiça? Tem muito, né? Sim, porque é uma competição ferrenha entre marcas para estar na mente do consumidor, para estar na mente da pessoa que influencia a compra, que é o açougueiro ou é a pessoa do supermercado, para criar uma história em cima dela, portfólio, né? Aumentar ocasiões de consumo. E que você não imagina que isso existe para qualquer produto que você pensar, né? É normal pensar, marketing de carro deve ser super legal, marketing de bebida alcoólica é uma coisa super legal, mas não, o marketing existe para tudo, né? Todos os produtos ali existem.
Então foi muito legal, trabalhei 6 anos lá, com a marca Hot Pocket principalmente também, 5 anos com a marca Hot Pocket, que era a marca jovem da Sadia. Então eu tinha uma certa autonomia para fazer coisas novas, diferentes, testar muito, foi muito legal. Saí de lá para trabalhar na Pernod Ricard, uma multinacional de bebida alcoólica, trabalhei com as marcas locais, tive uma experiência muito rica de trabalhar no Nordeste do Brasil, conhecer uma outra realidade, né, que o Brasil, dentro do Brasil, que era o que se falava na época, de entender e ver como o Brasil de fato é um país gigantesco, né, quantas particularidades que tem, quantas coisas que a gente consegue aprender nas diferentes praças. Foi uma escola para mim também, tido essa presença muito grande. De lá fui trabalhar na Faber-Castell, aí uma outra marca de sonho, né, assim, muito associada ao marketing, à propaganda brasileira, né, acho que é um case muito forte, uma das propagandas talvez mais lembradas, né, com a música Aquarela, do Toquinho e do Vinícius. Trabalhei lá também, uma experiência bacana de uma empresa familiar alemã e conhecer. Depois da Faber-Castell fui ter uma experiência empreendedora numa agência de design, foi bem bacana, também uma experiência, ir para o outro lado do balcão e perceber, né, assim, o profissional de marketing, ele tende a achar que a agência não entende o que ele pede, que entrega errado. E a hora que você vai para a agência, você vê que na agência você acha que o cliente não sabe o que ele está pedindo, que ele pediu errado, e daí você, vendo os dois lados, você aprende que os dois lados precisam aprender, né, um com o outro, entender que comunicação resolve tudo, né? Melhorando a comunicação, você consegue resolver. Foi uma experiência bem bacana. Daí eu fui trabalhar na Bombril, outra marca, né, icônica do marketing brasileiro. Tive minha primeira passagem na Bombril, fiquei quase 3 anos lá como gerente de marketing. Foi uma experiência muito rica também de ter uma marca como essa, né, uma marca de que as pessoas talvez nunca tenham usado o produto, as pessoas mais novas, mas elas sabem a propaganda, reconhecem o garoto propaganda, sabem contar a história. Fiquei lá por 3 anos, saí para também um outro movimento de mudar de lado do balcão e trabalhar no B2B, numa empresa japonesa chamada Takasago, que é de aromas e fragrâncias. Para daí foi ter uma outra realidade, né? Porque daí eu passava a servir a indústria, né? Desenvolvendo novos projetos, novas fragrâncias para esses consumidores. E eu passei a ter todos os players que eram meus concorrentes, passaram a ser os meus clientes. Então foi uma experiência muito rica, assim, de você poder entrar dentro dos seus antigos concorrentes e conhecer a estratégia por trás, conhecer as pessoas, porque quando você está às vezes só trabalhando ali, né, olhando para o seu concorrente, pensando, você imagina a estratégia como se fosse da empresa, né, mas quando você pessoaliza isso, você vê não é tanto a empresa, tem pessoas ali por trás, né, você conhece cada uma delas, você entende os movimentos que foram feitos, então foi muito rico. Depois eu fui trabalhar na Pif-Paf Alimentos, uma empresa de Minas, aí já começou Minas Gerais tentando me puxar, acho que tem O pão de queijo. o pão de queijo ali, a Pif-Paf inclusive é super forte na categoria de pão de queijo. Fui trabalhar lá por 2 anos, era um momento de pandemia, então era um trabalho remoto aqui de São Paulo. Foi uma experiência muito rica, a empresa estava passando por um processo de transformação também, estava mudando marca, modernizando portfólio, abrindo diversas novas categorias, uma forte expansão. Fiquei por 2 anos, saí para voltar para Bombril, que era a minha última experiência antes da Bem Brasil, onde estou hoje. Eu fui para Bombril como diretor de marketing. Fiquei lá cerca de 1 ano para fazer também um trabalho ali de inovação, de trazer consolidação das marcas, o grande lançamento ali de Mobil Lava-Roupas, campanha com o Reinaldo Gianecchini, etc. Foi uma experiência bem bacana. E depois recebi o convite da Bem Brasil Alimentos, que é uma empresa que me encantou do momento zero, assim, quando eles me procuraram, assim, toda a forma como foi conduzido o processo, toda a forma, as conversas que eu tive, o amor que as pessoas falam da empresa, quantas pessoas gostam, uma empresa 100% brasileira, eu valorizo muito isso, sabe, de reconhecer o valor que o Brasil tem. Então, quando vem uma outra empresa 100% brasileira, que tem Brasil no nome, né, uma empresa bem Brasil de fato, né, brasileira, que tem muito orgulho disso, com uma história de crescimento incrível, com uma proposta muito bacana para um momento de transformação na empresa, foi aí que eu vim parar na Bem Brasil Alimentos. E já que você falou um pouquinho da Bem Brasil, vamos falar dela, né? Sim. Porque você que está em casa, você já comeu muita batatinha Bem Brasil, você pode ter certeza, até porque é a líder absoluta desse mercado. Primeiro, dizer que essa empresa é realmente incrível e é uma alegria poder ter aqui você, profissional sensacional, com essa história incrível que você acabou de contar, numa empresa que também é uma referência e que a gente vai ouvir falar cada vez mais. Conta pra gente sucintamente essa história da Bem Brasil e se é que você consegue dizer pra gente por que Bem Brasil, né? Como é que surgiu a ideia de batizar uma empresa de Bem Brasil? Tá.
A empresa ela tem 18 anos de história, né? Ela foi fundada em Minas Gerais, em Araxá. A decisão da família Roqueto, que são os donos da empresa, são 3 irmãos, pela escolha de Araxá, por ser uma região muito boa para o plantio de batata, já era conhecido por isso. Também uma região central no Brasil, para toda visão de logística ali, né? Minas Gerais tem esse papel muito forte ali de logística, foi escolhido lá. E esse nome Bem Brasil, porque ela de fato foi a primeira empresa 100% nacional para a produção de batata pré-frita congelada. Né? Então tem esse pioneirismo muito forte na empresa, essa ousadia, que é até um dos nossos valores, a questão da ousadia, de acreditar que era possível fazer uma empresa 100% brasileira para esse mercado e começar e conseguir num período de tempo muito curto, né? A gente está falando de 18 anos, é uma empresa que acabou de atingir a maioridade, é uma empresa que já é líder absoluto de mercado, né? Tem próximo a 50% de market share, quando você olha, presente tanto no food service quanto no varejo, uma marca já reconhecida, produtos de muita qualidade e uma marca que cresceu muito, né? Vem crescendo muito por essa questão tanto da ousadia lá atrás de montar a empresa, mas com a ousadia também de continuar investindo, de continuar acreditando no crescimento e esse crescimento vindo. Porque às vezes para crescer você precisa acreditar primeiro, né? Você precisa fazer um investimento, precisa aumentar seu parque produtivo para você de fato conseguir crescer. E a Bem Brasil sempre fez isso nos momentos corretos, foi expandindo. Hoje tem a unidade em Araxá, onde tudo começou, com 2 linhas, mas tem também a unidade em Perdizes, que é uma cidade vizinha de Araxá, com outras 2 linhas, conseguindo aí ter um volume de produção suficiente para atingir metade do mercado brasileiro. Quais você acredita que são as principais virtudes da Bem Brasil para conseguir atingir a liderança de um mercado que é bastante concorrido? Eu acho que a primeira delas está na questão da ousadia mesmo, de ter acreditado no sonho e ter ido atrás, ter feito todos os investimentos necessários. Quando de fato chegou o momento, ter acreditado e ter feito. Entender o paladar do brasileiro também, ter um produto 100% brasileiro, porque onde é feito o plantio da batata, onde é feita essa colheita, influencia no sabor de fato que esse produto vai ter. Então o Bem Brasil conseguiu ter um produto que tem de fato o paladar do brasileiro, né? Um trabalho muito forte de distribuição, porque conseguir estar disponível. Não adianta você ter um produto bacana, num preço bacana, uma embalagem linda, mas ele não está distribuído, né? O consumidor precisa achar o seu produto. Então tem muito esse trabalho muito forte do nosso time comercial de conseguir fazer essa distribuição, que o produto esteja disponível em grande parte dos pontos de venda e também nas cadeias de food service. Isso ajudou muito e por isso que a empresa conseguiu chegar aí. São 5 anos de crescimentos aí consistentes, né, no mercado desafiador. A que você atribui esse crescimento consistente nesse mercado? O que eu falei, assim, tem um pouco da questão de estar pronto para crescer, porque às vezes a oportunidade aparece e se você não estiver pronto, você não consegue. Então a Bem Brasil apostou nos momentos corretos de fazer uma expansão da capacidade produtiva. Isso permitiu com que ela conseguisse acompanhar o crescimento do mercado, porque o consumo aumentou, né? Acho que teve um grande turning point aí nesse mercado de batata frita congelada, que foi o advento da Air Fryer, né? A partir do momento que a Air Fryer se populariza, ela começa a estar mais presente nos lares, a praticidade que isso trouxe para o preparo dos nossos produtos é absurdo, né? Assim, você sai de um processo de fritura que por algumas pessoas não gostam de fazer pela questão do cheiro, pela questão do trabalho, do descarte do óleo, você traz a possibilidade de fazer na air fryer, né? Todos os nossos produtos eles funcionam na air fryer, né? Tem um modo de preparo bastante prático e rápido e performam bem, né? Não adianta só ser rápido e não ficar bom, ele fica de fato saboroso, gostoso e crocante, né? Essa categoria está muito associada à crocância. Eles entregam isso. Eu acho que esse advento da air fryer trouxe muito essa facilidade. Pessoas que talvez tinham uma barreira de experimentar, que isso vai dar trabalho. Falaram assim, não vai dar mais tanto trabalho, eu vou só pôr na air fryer, vou esperar e vai ficar pronto. E isso começou, isso ajudou muito, né? Cresceu muito o mercado com isso. E hoje a air fryer também se popularizou, né? É algo que está muito mais acessível, muito mais fácil de comprar, de encontrar. Então isso ajudou bastante. Também teve o advento da pandemia, que foi uma coisa muito triste que a gente passou, mas teve um crescimento muito de lives, etc. E a Bem Brasil aproveitou muito esse momento para se associar nas lives, para apresentar a marca, apresentar o produto e falar dessa questão de praticidade que também ajudou nesse crescimento. Quando a gente vê no aspecto mundial, né, o consumo de batata, o Brasil ainda tem uma quantidade relativamente baixa, ainda que a expectativa das projeções, pelo menos do que eu li, é de quase dobrar aí para os próximos anos, mas ainda assim fica muito aquém dos Estados Unidos. Como é que faz para crescer o consumo, né? Porque vocês já são líderes de mercado, agora o desafio de vocês é aumentar o consumo desse produto. Exato, aumentar tanto o consumo de quem já está na categoria, como aumentar a penetração, né?
trazer novas pessoas para a categoria. Então, isso é... Comunicação, com certeza, é uma ferramenta fundamental, né? E muito do que a gente tem feito, de apresentar nossa marca e apresentar os nossos produtos, passa por inovação também, trazer novas ocasiões de consumo do produto. Então, preparar produtos que são para o petisco, produtos que são para refeição, produtos que podem ser utilizados em preparações, produtos que são um pouco mais sofisticados, para pratos mais trabalhados, produtos mais um tempero mais proeminente, que são mais específicos para petisco. Então, você vai trabalhando em novas ocasiões de consumo, novas formas de consumir. Isso ajuda a aumentar o consumo. Tem também essa questão de trabalhar na comunicação para apresentar a categoria para quem ainda tem algum tipo de bloqueio, para que veja que de fato pode experimentar. Então, essas duas frentes, né, de trabalho. O consumo lá fora ele é muito maior, mas tem também uma questão de fonte de carboidrato, né? O arroz é muito presente no Brasil, né? Então acaba dividindo um pouco esse consumo de batata, porque não é tão comum você ver esse consumo de arroz nos outros países. Mas a gente acredita que tem espaço para crescer, com certeza. Acho que dá para conquistar novas ocasiões, novos públicos. É um pouco do trabalho que a gente tem feito. Como é que faz para fazer marketing de um produto que é absolutamente universal, Sim. com um budget limitado, naturalmente? Como é que tem sido esse desafio? Sim, eu acho que budget limitado a gente tem em todas as empresas, né? Eu acho que é questão, assim, sempre fazer mais com menos, né? Então, isso, em todas as empresas que eu passei, independente do budget, ele sempre vai ser um budget que não dá para fazer todos os nossos sonhos, né? A gente aprende a sonhar grande, quem é do marketing gosta de ideias faraônicas, mirabolantes, etc. É muito, muito gostoso ter esses sonhos, essas ideias, mas a gente tem que ter sempre o pé no chão do que de fato, não só o que dá para fazer, mas o que de fato precisa ser feito, né? Sim. Porque às vezes tem coisas que são legais, você adoraria fazer, mas você sabe que não precisa de tudo aquilo, dá para fazer de uma forma mais simples. E o bom de falar de batata frita é que, assim, que é um produto que já só de falar do produto as pessoas já sorriem, sabe? É um produto universal, é um produto que agrada a todos e é um produto que a pessoa já está predisposta a gostar da comunicação quando ela vê. Né? De ser impactada e já é impactada de uma maneira feliz, porque é um produto que traz isso. É um produto do momento de celebração, é um produto do momento de estar junto com as pessoas, da indulgência, é saboroso, é gostoso, traz coisa de infância. Ninguém pensa em batata frita e associa a algo ruim, pensa em coisas boas. Então isso já facilita muito, porque as pessoas já estão abertas a receber a mensagem, né? E quando você tem um produto que, além de tudo isso, característico do produto em si, você ainda tem uma marca que te dá essas chances de falar de brasilidade, de falar de bom humor, de fazer uma coisa alto astral para cima, ajuda muito, né? Porque daí você consegue fazer com que a coisa seja leve, seja agradável e que vá, de fato, impactar de maneira positiva. Hoje, provavelmente, a maior parte já dos seus consumidores, não necessariamente quem compra, mas quem consome, é uma geração Z, uma geração alfa. O que vocês têm feito para trabalhar o marketing considerando essas novas gerações que estão chegando? Sim, a gente tem que estar muito atento, né? Sempre, porque a empresa, ela é perene, mas o consumidor, ele vai evoluindo, né? Ele vai mudando ao longo do tempo, ele vai surgindo novas demandas, novos anseios, novos hábitos. Então, para essa geração, a gente tem que entender que atingir ele já não é mais como era no passado. Né? Se a gente falasse que há 20, 30 anos atrás, você fazer uma propaganda de TV aberta em um programa X, você atingia todo mundo, hoje não existe mais esse atingir todo mundo, né? Porque você está multifragmentado, você tem um omnichannel, né? Assim, usando um termo aí que o pessoal gosta. Assim, então você tem que entender que se você quer falar com essa geração Z, geração alfa, você tem que entender quais são os canais que de fato eles estão e como você vai atingi-los, né? Quais são os programas adequados. Então a gente faz uma série de escolhas de mídia pensando nisso, mas no conteúdo também. Então acho que uma ação muito legal que a gente fez recente foi o patrocínio à live do Jovem Nerd do Oscar de Pijama, que, assim, talvez é um dos maiores creators, né, que a gente tem no Brasil, pensado nesse público, né, o Alpha, o Z, o Geek, né, que antigamente era o Nerd, agora é o Geek, O né, Geek. fala, mas que é antenado em cinema, etc., e falar com ele, com a linguagem dele, né, então tá associado a um creator como o Jovem Nerd, o Azaghal, etc., e fazer, tá lá presente de uma maneira bacana na live, não é algo intrusivo, é algo, né, natural, algo que acontece. Você tá junto dentro de casa com os amigos, assistindo o Oscar, comendo batata frita, faz super sentido. Então, entra naturalmente no contexto da transmissão e a gente alcança um público que talvez não alcançasse com as outras comunicações que a gente fazia. Então, essa é a estratégia que a gente tem adotado, pensar em ações que são de fato cirúrgicas para atingir esse público. Né? Assim, a gente saiu daquele histórico que existia
no mercado como um todo de balas de canhão, e a gente é muito mais cirúrgico, né? De entender exatamente qual é o alvo que você quer atingir e como você atinge ele precisamente. Você não precisa atingir as pessoas que não são o seu target, né? Você atinge específico. No varejo, vocês estão localizados, via de regra, num dos locais que eu acho mais sem graça, sem vida, que é aquelas geladeiras, que muitas vezes, inclusive, está com o vidro embaçado porque alguém abriu. Sim. Como é que é esse desafio para se destacar num espaço tão difícil como esse? Aí vai muito a execução, né? A execução é um pilar muito forte. Ter o time na rua, o time de promotores, eles têm uma importância enorme no nosso negócio, né? De todas as empresas, mas nos congelados mais ainda, né? Que é garantir que a gôndola esteja organizada, os produtos estejam posicionados da maneira correta, precificados, quando possível, com material de ponto de venda, que é o que vai chamar a atenção, mas garantir que o freezer esteja bem visível, né? Então, assim, passa assim um paninho ali no vidro, não tira gelo, deixa o freezer o mais bonito possível, os produtos organizados. A embalagem tem que fazer um papel muito forte também. Ela tem que ser atrativa, ela tem que ser facilmente identificável. Então a gente tem uma embalagem que ela é bem característica, né, com o verde e o amarelo bem forte na embalagem, para conseguir chamar o consumidor e delimitar que aquele é o espaço da Bem Brasil, né? Que eles são os produtos da Bem Brasil. Mas é um trabalho constante, é um trabalho que não cessa, né? Assim, todo dia o promotor vai na loja hoje, faz a visita, faz todo, arruma o planograma, coloca os produtos da maneira correta, passou 10 minutos, aquilo já não está mais ali, porque os consumidores já interagiram com o produto, já mexeram, então você tem, no dia seguinte ele vai voltar, ele vai fazer a mesma coisa. Então é uma batalha contínua. Todo dia você tem que estar ali na execução. E isso que é o sofisticado do marketing, que eu acho, né? Você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar desde da campanha que você vai fazer, qual vai ser a macro estratégia, como isso vai se transformar numa campanha, qual vai ser a linguagem, quais canais, mas você tem que pensar também no ponto de venda, na execução, no material que você vai ter. Você tem que pensar na embalagem. Tudo isso tem que conversar, porque senão as coisas... Uma ponta solta, né? O elo mais fraco é o que rompe a corrente. Então você tem que garantir que a corrente toda esteja muito forte. Aí do outro lado, vocês têm um outro desafio que é completamente diferente, que é o B2B, que é Uhum. o food service. Sim. E como é que é esse processo, né, de fazer o marketing para o food service também, que é completamente diferente do consumidor final? Sim, o marketing para food service é muito mais uma questão de relacionamento, né? Tá próximo dos parceiros que a gente já tem, como o Madeiro. O Madeiro é uma rede parceira da Bem Brasil desde o início. Você for numa loja do Madeiro, você vai ver que a batata é Bem Brasil, tá no cardápio, escrita, uma parceria super longeva e muito proveitosa para os dois lados. Os outros parceiros, você tem que ter muito essa questão do relacionamento, de fato estar próximo, garantir um nível de serviço, garantir a qualidade do produto, porque para food service isso é o primordial, né? A hora que ele escolhe um fornecedor, ele quer garantia de atendimento, garantia de constância, de qualidade, de padrão, porque é o que ele vai apresentar na loja dele. Então a gente está sempre muito próximo, a gente participa muito de feiras para estar em contato tanto com os varejistas quanto com os clientes de food service. E a gente teve um lançamento recente específico para o food service, né? A gente tem uma linha de produtos dedicada, mas a gente veio com um lançamento novo, que é a batata fast food crispy, né? A fast food ela é uma batata um pouco mais fina, que é de fato um padrão que a gente vê muito em hamburguerias, em cadeias de fast food. Pets. Exato. Fator pets. Né? E a crispy é uma tecnologia nossa que faz com que a batata fique mais crocante por mais tempo. Então ela é ideal para o food service, tanto para o servir na loja, mas como também para o delivery. Então é um produto que a gente lançou no ano passado, que a gente vem trabalhando. Então é isso, está muito atento ao que o cliente precisa, né? O food service, esse atendimento tem muito de entender a necessidade real da cadeia e como que a gente pode ajudar. É um atendimento bastante, né, quase que tailor-made, assim, né? Entender a necessidade, como que a gente pode estar próximo, como que a gente vai atender. E daí construir relações de longo prazo. Não é, né? Eu acho que não é uma corrida, é uma maratona, né? De fato, quando você tem um parceiro no food service. Essa brasilidade que você está contando aqui pra gente, que é linda, Uhum. isso nitidamente está claro também nessa visão que vocês têm de ter um relacionamento mais próximo e diferenciado, quase como chamando pelo nome, né? Sim. É isso mesmo? Sim, sim, a gente acredita muito em relações próximas, a empresa toda é assim, não só na relação com os clientes, mas como é da cultura da empresa. Isso da proximidade, da simplicidade, né, de acessibilidade, todo mundo está disponível para conversar, todo mundo pode ser abordado, todo mundo... A gente tem uma cultura muito, muito gregária nesse lado, sabe? De estar junto, de fazer as coisas juntos,
de conversar, de ter abertura, não ter essa cultura de portas fechadas, uma cultura de portas abertas. Estamos às vésperas da APAS. Sim. O que tem de novidade, não só para APAS, mas daqui até o final do ano que você possa nos contar? Tem bastante coisa na manga, coisas ainda sigilosas, né? Assim. Mas o que eu posso dizer é que a gente acabou de lançar uma campanha nova, né? Da Bem Brasil, a gente estreou agora na transmissão da Sul-Americana. A gente vai estar com essa identidade visual no nosso stand. Isso é algo que eu posso dar em primeira mão para você, né? Que a gente vai trabalhar. A gente está com uma campanha muito, muito feliz, que a gente está muito feliz com o resultado e que traz essa brasilidade, né? Fala dessa questão dos encontros para celebrar os encontros com o nosso produto. Então, seja para assistir o futebol, que é algo que a gente está muito próximo, mas seja também em qualquer outro encontro em casa, que você vai receber pessoas, amigos, famílias, etc. Por que não usar os nossos produtos, né? E de uma forma divertida, despojada. Então, essa campanha tem 2 filmes, mas tem também uma série de fotos que a gente vai usar também na ambientação, a gente tem usado nas redes sociais e a gente vai usar no stand da Apps. No universo, a partir de uma matéria-prima comum, que é a batata, quantas SKUs a gente tem que a gente consegue, né? Quantas variedades de batata, não de embalagens, mas de Sim. batata a gente tem hoje? A gente tem em torno de 20 variedades de cortes, né, de batata, entre formatos e especificação de corte. Tem vários tipos de batata palito, né? Então você tem a batata palito desde a tradicional, a fast food que é mais fininha, a steakhouse que ela é mais grossa. Você tem a crinkle, que é aquela que tem um formato todo ondulado, que é incrível porque as pessoas não acreditam às vezes que aquilo é um corte mesmo, é uma batata cortada que fica daquele formato todo ondulado, é uma crocância extra. A gente tem também os formatados, que é como a nossa batata carinhas, pensando mais no público infantil. A gente tem o hash brown, que é um conceito lá de fora que a gente trouxe, que é uma forma de incluir a batata no café da manhã, que é algo para ser consumido. É muito presente nos Estados Unidos, em outros países da Europa, mas no Brasil ainda é uma novidade que a gente está apresentando. A gente tem também os empanados, a gente tem um pouco colateral à batata, a gente tem o anel de cebola, que é um companheiro ali da batata frita. Melhor amigo. Melhor amigo. A gente tem o stick de queijo também, a gente tem a polenta. Então a gente tem, quando eu falo em 20 SKUs, estou somando também esses outros produtos. Mas uma variedade de cortes. A batata noesética, a gente acabou de relançar, que é uma batata que tem um formato redondinho, né? Uma coisa que é visto como algo mais sofisticado, vai para pratos mais elaborados, mas que também serve como um petisco, mas tem esse mais, até pelo nome, né? De uma cultura mais francesa, assim, de apresentação de pratos. Então, são cerca de 20 cortes, daí tem diversos tamanhos de embalagem, porque a gente vai ter embalagem para atender transformador, como vai ter embalagem menor para atender aquele consumidor que mora sozinho, quer comprar só para fazer uma porção para ele em casa. Gustavo, você tem uma trajetória muito legal. Você passou por empresas muito consistentes. Você é um apaixonado pelo marketing, né? E você descobriu isso relativamente jovem. Vou pedir para você deixar um recado para esse bando de jovem que está começando a carreira agora. O que você diria para eles? Cara, eu diria uma coisa muito importante, assim, continue curioso sempre. Pro resto da vida, seja curioso, sabe? Leia muito, veja muito, escute muito, converse muito. E de todas as fontes variadas. Tá? Assim, não fique só preso em algo que você acha que é o correto. Mas escute o que está sendo falado nos outros lados, nas outras fontes. Assista de tudo. Não tenha preconceito, né, de falar assim, não, eu não assisto TV aberta porque eu só assisto TV fechada, porque eu só assisto streaming. E é muito legal, tem coisas muito boas no streaming, eu adoro assistir, adoro TV fechada, mas a TV aberta tem muita coisa. Quando a gente fala num país como o Brasil, a realidade que a gente vive, quantas pessoas ainda consomem basicamente a TV aberta? E uma profissional de marketing não pode se dar esse luxo de falar assim, eu não assisto TV aberta. Tem que assistir, tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo, o que de fato está na boca do povo, né? O que é o repertório do nosso público, do nosso povo, entender isso. Então, escute, veja, leia todo tipo de livro que você imaginar. Leia livros técnicos, é ótimo ler livro técnico, mas é bom ler também livros de ficção, ler livros do que você quiser. Leia, né? Absorva, escute podcast, aproveite o tempo no trânsito para ouvir um podcast, mas escute música também, frequente eventos culturais, faça o máximo possível para expandir seu repertório, porque o bom profissional de marketing, o que vai ajudar ele é isso, é ter esse repertório vasto, é conseguir no desafio trazer referências de algo que ele nem lembra que ele viu, que ele leu, que ele teve impacto, mas ele consegue trazer. Fala assim, tem uma coisa aqui, por que a gente não faz dessa forma? E traz algo que ele viu em um momento completamente diferente, mas vai enriquecer o raciocínio dele, vai enriquecer, né, as sugestões, a criatividade. A partir do momento que a pessoa deixa de ser curiosa, passa a ter uma preguiça
intelectual, de falar assim, não quero mais ver nada novo, etc., ela acaba se limitando. Então é bom, é isso, desde jovem manter a cabeça aberta, assistir de tudo, assiste os filmes que são premiados no Oscar, mas pode assistir filme besterol também, quando quiser, faz parte e ajuda a refrescar a mente, você ter todo tipo de conteúdo. Gustavo, muito obrigado. Queria te dizer que você de longe nas redes sociais é muito legal, mas de perto você é mais legal ainda. Uma alegria Obrigado. ter você aqui com a gente. Espero ver você aqui mais vezes. Poxa, só convidar que eu venho. Muito obrigado. Obrigado você. Tá em casa agora? Abre lá o freezer, bota a tua batatinha na airfryer, come, porque seguramente deve ser bem Brasil. E semana que vem a gente tá de volta.